O professor Emi Sader é graduado em Filosofia, mestre em Filosofia Política e doutor em Ciência Política pela USP. Emi Sader atuou como professor da mesma universidade nas áreas de Filosofia e Ciência Política. Foi pesquisador do Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile e professor de Política da Unicamp. Atualmente atua como diretor do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, onde é professor de Sociologia. Atua também como secretário executivo do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Ele possui experiência na área de ciência política, com ênfase em Estado e governo, colabora com publicações nacionais e estrangeiras, sendo membro do Conselho Editorial do periódico inglês New Left Review e um dos organizadores do Fórum Social Mundial. De 97 a 99, foi presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia, ALAS. Entre os muitos livros escritos, mais de 30, nós vamos ter a oportunidade hoje, né, de ter essa publicação aqui. Ao final vai estar sendo vendido a R$30, se é público, é para todos, né? E nós vamos ouvi-lo agora na conferência A Crise Hegemônica no Brasil Contemporâneo. Trata-se de uma atividade do programa de pós-graduação, né, em políticas sociais do Centro de Ciências do Homem, dentro das comemorações aqui do Jubileu de Prata, né, dos 25 anos da UENF. Por favor. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É com uma dupla emoção que eu venho aqui. Uma de alegria, outra de tristeza. Alegria porque, pelos vínculos estreitos que eu tive, especialmente no exílio, com o querido Darcy, onde ele sonhava tantas coisas para a educação brasileira, inclusive para este monumento aqui, e sinto emocionado por vir aqui pela primeira vez. O segundo, porque como brasileiro, todos nos sentimos violentados pela execução da Marielle e pela prisão do mais importante personagem da história brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva. É degradante, é ofensivo à dignidade de qualquer ser humano o que estão fazendo com o presidente do período mais virtuoso da história do Brasil. Me pediram um título para falar hoje. Podia falar A Crise Brasileira. Pouco, né? Eu escolhi um tema mais genérico ainda, a crise hegemônica no Brasil, uma espécie de guarda-chuva para abrigar tudo que está passando. Tentar olhar um pouco o bosque mais além das árvores, embora as árvores são tão densas, se multiplicam cada vez mais, que é difícil ver para além dessas árvores. Ninguém mais hoje em dia fala, quando as coisas melhorarem, quando tudo se acalmar, espera um pouquinho, a gente vê isso depois, ninguém sabe o que vem depois. Estamos nos acostumando à turbulência, estamos nos acostumando à precariedade, à degradação das funções públicas. Hegemonia é quando um governo, uma força política, um bloco de forças consegue galvanizar, catalisar os valores, as expectativas, os interesses da maioria da sociedade. Não vou falar em abstrato. Nós vivemos dois períodos em que modelos diferentes foram hegemônicos na nossa sociedade. Quando uma força política consegue ganhar a luta das ideias, consegue impor a sua agenda à maioria do país, ela triunfa politicamente. A luta de ideias sempre precede a vitória política. E nós tivemos dois momentos diferenciados na história brasileira, em que houve dois modelos hegemônicos antagônicos que predominaram. Primeiro, esgotado o impulso democrático com o fracassado governo Sarney,
Primeiro o Collor, depois o Fernando Henrique, convenceram a maioria da sociedade daquela famosa frase que o Bush tinha pronunciado, que o Reagan tinha pronunciado lá atrás. O Estado deixou de ser solução, o Estado é o problema. Começou a era de diabolização do Estado. O Estado é ineficiente, o Estado arrecada muito, gasta mal, é povoado de burocratas, toma dinheiro da sociedade, é o antro de corrupção. Quando eles conseguiram convencer a sociedade disso, ganharam 3 eleições seguidas. O Collor uma vez, Fernando Henrique 2 vezes. Se tratava de diminuir os gastos do Estado, equilibrar as finanças públicas como critério prioritário, função fundamental do Estado, privatizar empresas, abrir a economia para o mercado internacional. O Collor conseguiu, em termos de marketing, propor 2 ideias que foram muito fortes naquela época. Primeiro, todo servidor público é um marajá. A ideia de que todos ganham muito, ninguém faz nada pela sociedade, desqualificando o setor público e preparando o clima para os cortes drásticos nos recursos públicos. Em segundo lugar, os automóveis fabricados no Brasil são carroças. Quer dizer, nós estamos perdendo a importação das extraordinárias tecnologias internacionais porque estão protegendo o mercado interno. Então, a abertura do mercado na globalização neoliberal que começava a se projetar. Aí se desenhava um modelo que depois teve no Fernando Henrique sua formulação mais acabada. A ideia de que é preciso ajustar as finanças públicas como prioridade fundamental, como condição da retomada do desenvolvimento econômico, da distribuição de renda, da geração de emprego, etc. Não foi só no Brasil. Em muitos países da América Latina, os governantes que propuseram isso foram eleitos e reeleitos. Vários deles depois terminaram na cadeia. Outros mereciam ter terminado na cadeia. Aconteceu com Fujimori, aconteceu com Carlos Andrés Pérez, aconteceu com Menem. Vários deles propuseram o mesmo modelo. Era um modelo que se globalizava através da ideia do consenso de Washington, do pensamento único e tudo mais. Esse foi um modelo que conseguiu conquistar a cabeça das pessoas. A diabolização do Estado não é difícil de fazer. Ele é realmente uma máquina burocrática, ineficiente, incompetente para gerar, em geral, os interesses públicos, que arrecada muito dinheiro, que gasta mal. Agora, se tratou aí de desviar a atenção dos problemas principais da sociedade para a questão do Estado. O Brasil, país mais desigual do continente mais desigual, deveria ter nas questões sociais sua prioridade, seu eixo fundamental. Qualquer governo deveria se dirigir basicamente a diminuir a desigualdade, diminuir a exclusão social, diminuir a pobreza, diminuir a miséria. Não foi o que eles fizeram. Agora se esgotaram, porque houve certo equilíbrio, certo controle da inflação, certo equilíbrio das contas públicas, mas isso não se traduziu nem em retomada do desenvolvimento econômico, menos ainda em bem-estar social para a maioria da população. Aí se esgotou aquele modelo, aquele consenso. E, especialmente o Lula, convenceu os brasileiros que a questão fundamental do Brasil é a questão social, que é um tema que marcou o PT desde o seu começo. E o Lula propôs deslocar a prioridade para a questão social. Deixar de ser o ajuste fiscal para ser a questão social. Deixar de ser um país que se preocupava com o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos para ser um país que passou a se preocupar com a integração regional, com a boa relação com os vizinhos e com o intercâmbio sul-sul. E, além do mais, se propôs a recuperar o caráter ativo do Estado como indutor do crescimento econômico e como garantia dos direitos sociais, ao invés da centralidade do mercado proposta pelo modelo neoliberal. Foi esse modelo hegemônico que fez com que o mesmo projeto fosse vitorioso 4 vezes nas urnas. Porque a sociedade começou a perceber como que não bastava o equilíbrio das contas públicas.
é uma condição necessária, mas não suficiente. O equilíbrio das contas públicas foi feito, mas em função de priorizar as políticas sociais. E não só o governo brasileiro, o governo da Venezuela, da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, do Equador, constituíram o único núcleo de governos no mundo, neste século, que diminuiu a desigualdade, diminuiu a miséria, diminuiu a pobreza, diminuiu a exclusão social. Na contramão da onda neoliberal que devastou e continua a devastar o mundo. Na contramão da Europa, que tinha constituído o mais generoso modelo hegemônico, o Estado de Bem-Estar Social, e que está destruindo passo a passo esse modelo. Na contramão do que acontecia na maior parte do mundo, o Brasil e esses países da América Latina conseguiram expandir o mercado interno de consumo popular, distribuir renda, criar mais de 22 milhões de empregos formais, tirar da miséria mais de 30 milhões de pessoas, elevar o salário mínimo 70% acima da inflação e desenvolver políticas sociais inovadoras, distributivas, entre elas Minha Casa Minha Vida, entre elas o Mais Médicos, entre elas o Bolsa Família, o microcrédito, Luz para Todos, gerando o período mais virtuoso da história do Brasil. Se constitui um modelo hegemônico que a massa da população se reconheceu, consolidado por 4 vitórias eleitorais, em que se disputavam, os dois modelos disputavam a vontade, a decisão, o interesse político da massa da população, e um deles foi vitorioso. No entanto, ao longo do tempo, vários fatores que tinham favorecido a implantação desse modelo começaram a corroer esse modelo. É difícil o conjunto de países da América Latina sozinhos remar contra a maré de um capitalismo internacional de caráter rentista, porque quem é hegemônico hoje em escala mundial não são mais os conglomerados industriais, como a indústria automobilística, como foram no período anterior. O eixo da economia mundial é o capital financeiro. E não é o capital financeiro que financia a produção, que financia o consumo ou que financia a pesquisa. É o capital financeiro que vive da compra e venda de papéis. É o capital financeiro de caráter especulativo. No final do dia, quando se anuncia o movimento na Bolsa de Valores, São Paulo ou qualquer outra Bolsa de Valores do mundo, uma quantidade infindável de zeros, não se produziu nenhum bem, nenhum emprego. Foi pura e simplesmente troca de mãos, de empresas, de papéis, entre si, concentrando mais renda, sem gerar bens, sem gerar empregos. Por isso o capitalismo internacional está num ciclo longo recessivo, profundo, intenso, muito diferente daquele que regiu, que predominou depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Era um capitalismo produtivo, monopólico, produtor de automóveis, mas que bem ou mal gerava um certo nível de distribuição de renda, necessitava um certo nível de qualificação da força de trabalho, um certo nível de desenvolvimento do sistema educacional, um certo nível de desenvolvimento do sistema de saúde. Agora não. Agora nós temos um capitalismo rentista. Não vou longe, né? Olha quem está dirigindo a política econômica do Brasil. Um pobre infeliz que tem uma dupla jornada, dirige o Banco Central. De manhã, ele trata diretamente dos interesses do Itaú. De tarde, cansado, ele trata dos interesses do Itaú, do Bradesco, do Santander, diretamente do Banco Central. Não há mais intermediação. Os banqueiros estão dirigindo a economia do mundo. E banqueiros, digo, de caráter especulativo. Por isso, os governos são governos que não têm legitimidade, não têm apoio. O maior pânico dos partidos são os processos eleitorais, porque o modelo econômico deles é um modelo que não atende minimamente às necessidades básicas da população. Depois de fazer a palhaçada de que seria candidato a presidente da República, com esse modelo glorioso que está colocando em prática no Brasil, o Meirelles se deu
voltou ao tema de que a eleição é perigosa. É a entrada em cena do povo. O povo vai votar. As pessoas vão prometer coisas que eles não cumpriram, etc. Bom, mas o que eu quero dizer é que nessa circunstância há uma crise hegemônica em escala mundial, porque o capitalismo desembocou num modelo econômico financeiro, modelo econômico dirigido pelo sistema bancário privado. Vocês sabem que no Brasil não há nenhum projeto sério de retomada do crescimento econômico. O ministro da Economia sempre disse que sua única função era o ajuste fiscal. Na hora de constituir esse governo de notáveis, o atual presidente definiu que o Ministério de Ciência e Tecnologia ficaria na mão de um deputado evangélico. De repente se deu conta que não era cômodo ele se relacionar com a comunidade científica, porque ele não acredita em Darwin, ele é criacionista. Então, o Temer entregou, então peraí, leva a indústria e comércio. Um deputado evangélico não tem nenhum vínculo com a indústria brasileira, recebeu a função de ser ministro da indústria e comércio. Não foi a Fiesp que nomeou, a Fiesp não tem nada a ver. Perguntado sobre que vínculos esse ministro tem com a indústria brasileira, ele respondeu: no começo da minha carreira, eu fui contador de uma indústria. Esse é o vínculo que o ministro da Indústria e Comércio da indústria brasileira tem com a estrutura produtiva brasileira. Está sendo sucateada, absolutamente. Isso é simplesmente uma expressão institucional de tudo que acontece. Então, na realidade, nós estamos numa fase de profunda crise hegemônica. Quem foi eleita para governar, não conseguiu governar. Quem está governando, quem está no poder, não consegue governar, menos ainda ganhar eleições. Então se abre essa crise brasileira. É a mais profunda e prolongada crise da história brasileira. Está devastando as instituições de cabo a rabo. O parlamento exorbitou as suas funções, tirou o mandato sem argumentos devidos de uma presidenta que tinha acabado de ser reeleita. O judiciário ficou olhando para o outro lado. O judiciário nem sequer se pronunciou sobre a decisão mais grave tomada pelo parlamento brasileiro. Ele se pronunciou sobre tudo, até sobre pipoca no cinema. Podia até ter tomado a mesma posição do parlamento. Ele está lá para isso. Está lá para abrir a Constituição, para saber se tais medidas, tais atitudes cabem na Constituição ou não. Não se pronunciou, covardemente. E quando o então presidente do Supremo Tribunal Federal foi presidir a sessão do Senado, que terminou com retirar o mandato da Dilma, segundo a Folha de São Paulo, não só não disse nada, como no intervalo fazia lobby pelo aumento de 42% que o Eduardo Cunha tinha dado para eles. Esse é o grau de degradação do judiciário brasileiro. Então, por um lado, o legislativo exorbita no que ele teria que fazer. Por outro lado, o judiciário não exerce suas funções, não cuida da Constituição. Basta dizer que ele violou mais uma vez a Constituição, deixando de lado a presunção de inocência. Vai discutir se vai voltar a obedecer à Constituição agora, depois que num caso particular que lhes interessa em perseguição política direta, desconheceu absolutamente, né? E o que vai ser o executivo instaurado por um golpe? É a maior gama de ladrões que o Brasil já viu reunidos. Alguns a gente conhece aqui do Rio de Janeiro e conhece a trajetória, né? O Moreira Franco é apenas um deles, mas foi instaurado a partir das ações da caixinha de finanças de campanha eleitoral do Eduardo Cunha. É o antro de ladrões mais concentrado que teve no Brasil, absolutamente tolerado pelo judiciário e tolerado pelos meios de comunicação. Então a república, a rigor, está destruída. Nem parlamento, nem executivo, nem judiciário tem legitimidade.
Mas a crise é muito mais do que isso. A crise é tentar impedir que o povo decida os destinos do país. Não é um golpe como aquele de 64. Quem viveu sabe, aquele golpe era um golpe militar. Era um golpe de ocupação militar do Estado e de alguma maneira do país através do Serviço Nacional de Informações, que as próprias universidades eram vítimas disso. Não havia espaço legal praticamente nenhum. Corretamente ou não, muitos de nós fomos para a luta armada porque era a alternativa que restava naquela altura. Era uma ditadura militar, uma ocupação militar. Não se pode brincar com as palavras. Muita gente diz, esta é pior do que aquela. Não, isto aqui não seria possível na ditadura militar. Isto aqui e muitas outras coisas, né? Ali era um processo realmente de um estado de exceção. Agora nós temos alguma coisa mais híbrida, de alguma maneira, né? Híbrida, que é o nome da estratégia imperialista atual, né? Não é mais uma estratégia de assalto do Estado, é uma estratégia de corrosão da democracia por dentro, né? Combinando o privilégio do tema da corrupção, muito dirigido para líderes populares. Hoje em dia, não é só o Lula que está preso, a Cristina Kirchner tem ameaça de ser presa. Rafael Correia tem um processo duríssimo. O vice-presidente do Rafael Correia está preso. Quer dizer, criminalização das lideranças populares no país, ao invés de uma discussão de projetos do país. Coisa muito grave. Isso é feito através da combinação entre uma ação dos meios de comunicação que forjam imagens do país, imagens de personagens, por outro lado, conivência do judiciário e parlamentos eleitos pelo poder econômico. Pela combinação disso, eles estão corroendo as democracias que existiam ou existem ainda na América Latina. Só que esse projeto é um projeto que tem que respeitar certas normas institucionais. Tem gente que diz, não vai haver eleição em outubro. Ninguém pode jurar que vai haver, mas a dinâmica normal deles é ter que criar condições, uma ruptura institucional muito mais forte para evitar que isso aconteça. O que eles tratam de fazer é diminuir a importância do processo eleitoral. Em primeiro lugar, já fizeram anteriormente, diminuindo o tempo de campanha. É um momento especial que as pessoas podem se interessar pelas questões do país. Então eles diminuíram esse tempo, o que favorece os parlamentares já eleitos, já conhecidos, que se projetaram ao longo dos seus mandatos. E dá menos tempo da população discutir alternativas, né? Segundo lugar, coisa que eles não conseguiram fazer até agora, tirar o caráter obrigatório do voto. Tem um raciocínio que parece razoável. O direito ao voto é um direito. Como é que vai ser uma obrigação? Agora, o que acontece com os países em que o voto não é obrigatório? Nos Estados Unidos, as eleições são feitas na primeira terça-feira de novembro, sem ter autorização para sair do trabalho para ir votar. Então, quem vota são aqueles que estão mais informados e interessados. Os que votam menos são os mais excluídos. Jovens, negros, imigrantes, idosos, etc. O Chile fez essa experiência trágica de terminar com o voto obrigatório. Mesmo a Bachelet, que tinha tido uma vitória grande na eleição anterior, ela teve 27% dos votos. E os jovens não se inscrevem, não participam do processo eleitoral. Temos que tomar cuidado com esse argumento, porque pelo menos o momento eleitoral, o momento que a população fica como que obrigada a se interessar pelos destinos do país. Isso não fizeram ainda, vão tentar fazer. Também não conseguiram fazer formas de parlamentarismo. É muito mais fácil eleger um grande líder popular nacional do que eleger uma maioria parlamentar. Pelos mecanismos de eleição parlamentar, é mais fácil a direita controlar os parlamentos do que eleger um grande líder nacional. Agora, por exemplo, se as eleições forem livres, as pesquisas demonstram que os candidatos de projetos populares têm enormes possibilidades de se eleger. Mas, ao mesmo tempo, ninguém jura que o Congresso vai ser muito diferente daquele que foi. Simplesmente porque são eleições despolitizadas, voltadas para mecanismos locais. Tem até aquela ideia igualmente absurda
do voto, combinar parlamentarismo com voto distrital. Parece que é bom, o deputado federal vai estar mais vinculado à sua comunidade, mas isso quem faz é o vereador, quem faz é o deputado estadual. O deputado federal, o senador, tem que discutir os grandes temas nacionais e não está vinculado a interesses comunitários imediatos. Então tem uma série de armadilhas que eles tentam fazer, a maior delas é a judicialização da política. Quem delegou poderes ao senhor Sérgio Moro para decidir quem pode e quem não pode ser candidato a presidente da República? Quem deu poderes à Polícia Federal para entrar de manhã cedo na casa de algum eventual candidato e desqualificá-lo perante a opinião pública com a ajuda dos meios de comunicação? Não pode ser a Polícia Federal que decida quem vai ser candidato a presidente da República ou não. Não pode ser nem o seu Sérgio Moro, nem qualquer outro juiz de província que decida quem pode ser candidato ou não. Mas isso é a judicialização da política. Esvaziar o poder soberano do povo de decidir sobre os destinos do país e colocá-lo nas mãos de alguns juízes que não foram eleitos, nem sequer foram aprovados no concurso da OAB. Estão lá, e com a conivência, o silêncio do judiciário, essa tragédia que acontece atualmente, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal ficou calado diante das barbaridades que eram cometidas por juízes. Montaram processos e muita gente considera que aquele processo do tal triplex, que hoje a gente pode ver as fotografias do que é o famoso, luxuosíssimo apartamento triplex, como se fosse um processo razoável, um processo normal. Até o ponto em que o próprio juiz disse que não tinha provas, tinha convicções. E o Supremo Tribunal Federal aceita que isso é um processo razoável e vota e nega o habeas corpus para quem é condenado através de um processo fajuto. Não questiona se o processo tem fundamento ou não. Não abre o processo para mostrar. Vai julgar e nega habeas corpus num processo que não tem crime e que não tem provas. Isso é judicialização. Existe uma expressão que é a hora que os ingleses usam de lawfare, guerra das leis, instrumentalização das leis para perseguição política. Deixa de haver uma certa objetividade jurídica em que se julga as pessoas independentemente da sua religião, do seu sexo, tá? Para agora ter dois pesos e duas medidas. Não preciso nem dizer quem está preso, nem preciso dizer quem está livre. Pelo jeito de quem está livre, talvez as pessoas boas deviam estar presas realmente, né? Mas é uma barbaridade, uma estupidez que o judiciário se volte diretamente para dirigentes políticos de uma corrente determinada. Agora, isso ganhou consenso nacional. Apesar do Lula ser francamente favorito para ganhar, se for candidato, o país está dividido em termos de julgar as acusações que são feitas a ele. Porque ainda tem uma aura, e se ele foi acusado, se tem tantas suspeitas, se os juízes disseram que ele é culpado, se ele está preso, alguma culpa ele deve ter. Embora uma parte dessas mesmas pessoas votem nele porque sua vida era melhor naquela época. Mas tem uma ideia do judiciário que ainda tem uma certa respeitabilidade, né? Respeitabilidade. Uma pessoa que é presa se supõe que alguma coisa de errado fez, né? O que é terrível. Aí é bom voltar para o velho Rui Barbosa, né? Nenhuma ditadura é pior do que a ditadura do judiciário. A pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque não há quem a controle. Ela deveria se controlar e não o faz. Então, quando ela exerce a arbitrariedade, é ilimitado o que ela possa fazer. Ela está corroendo a democracia no Brasil, está tirando do povo o direito de decidir sobre o destino do país, esvaziando um momento que o liberalismo sacramentava, o voto, um momento de eleição, um momento em que o povo sai da sua vida privada e chega à esfera pública para decidir o destino do país. O que fazer diante disso tudo? É uma crise profunda, porque a credibilidade das instituições está colocada em questão. Mesmo que metade ache que o Lula tem culpa, metade não ache, basta isso para saber que uma metade considera que esse judiciário
é um horror. Está condenando um líder político sem ter razões para isso. A metade do país, apesar do massacre midiático do Lula, considera que é injusto o que se faz com ele. O que já coloca em questão a credibilidade judiciária. O parlamento, a política, ninguém dá nada por isso, né? E estão querendo esvaziar o próprio processo eleitoral. Isso recai sobre toda a esfera pública. É sobre isso que eu quero me concentrar na parte final. O que está em questão com a democracia é a esfera pública. O que predomina no neoliberalismo é a esfera mercantil. Eles falam que é a esfera privada. Eles falam que a polarização é estatal versus privado. Quem parte e reparte fica com a melhor parte. A polarização não é estatal-privada. O deles não é a esfera privada. Nós valorizamos a esfera privada, a esfera da vida individual das pessoas, da liberdade individual. A esfera deles é a esfera mercantil. Eles querem mercantilizar tudo. A educação deixar de ser direito para ser mercadoria. É isso que eles querem fazer. Saúde deixar de ser direito para ser mercadoria. Destruir a praça pública em função do shopping center. O shopping center é a utopia do neoliberalismo. É um espaço fechado sobre si mesmo, desligado da sociedade. Repara que o shopping center não costuma ter nem janela e nem relógio. Não olho o que está lá fora e perco a ideia de tempo e me articulo não com a gastronomia local, não com a arte local, mas através das marcas eu me sinto um consumidor global. Só entra quem tem dinheiro. Não há nenhum controle na entrada da declaração de imposto de renda, mas só o consumidor. O interesse não é o cidadão, é o consumidor. Uma vez no Fashion Mall no Rio de Janeiro, tinha um menininho negro. Os seguranças voaram em cima dele. O que está fazendo esse moleque aqui que não vai comprar nada? Aí a babá falou, pera. Ele é filho adotivo do Caetano Veloso. Ah, então pode, porque o pai tem poder aquisitivo, né? Mas obviamente, pela seletividade, os negros não costumam frequentar, porque são de baixa renda, né? Esse é o modelo, essa é a esfera mercantil. O que o capitalismo faz é transformar tudo em mercadoria. Tudo se vende, tudo se compra, tudo tem preço. A nossa esfera não é estatal, o Estado pode ser uma coisa ou pode ser outra. A nossa esfera é a esfera pública, que eles fazem desaparecer. Na esfera pública, o sujeito não é o consumidor, é o cidadão. O cidadão é o sujeito de direitos. Da educação pública, da saúde pública, do transporte público, da cultura pública e assim por diante. Isso tem um embrião até anticapitalista de alguma maneira, porque generaliza os direitos para todo mundo, transforma todo mundo em cidadãos, valoriza os espaços públicos, valoriza o acesso público. O Mais Médicos foi um fuzuê, porque rompeu uma lógica determinada. Médicos formados, inclusive em universidade pública, é feito para atender filho de madame e madame na zona sul do Rio de Janeiro. Se formam nas melhores universidades brasileiras, tem os melhores cursos de medicina nas universidades públicas, e não tem nenhum compromisso com as doenças da população. O médico devia ser feito para cuidar das dores, do sofrimento das pessoas. Olha onde é que estão os médicos e olha onde é que estão as doenças no Brasil. Impressionante, é o contrário. Nenhum deles queria ir no Mais Médicos, porque o pagamento é insuficiente, etc. Tal. Eles têm o melhor curso de 6 anos, terminam o curso e vão abrir consultório na zona sul do Rio de Janeiro. Impressionante. E o Mais Médicos fez chegar médicos públicos de qualidade a 60 milhões de pessoas que não tinham na sua cidade atendimento médico público. Rompendo essa lógica, eles acharam que iam derrubar, porque eles acharam que o médico, aquele médico tradicional, com seu avental branco, alto, então, achou que tem poder sobre a sua clientela. Só a clientela é a clientela rica, né? A massa da população, inclusive os prefeitos de partidos conservadores, não querem que acabe o Mais Médicos, porque é atendimento de saúde é aquilo que é mais relegado. Educação é valorizada até um pouco enganosamente, né? A educação é a salvação da humanidade. Se fosse a salvação da humanidade, a Europa estava salva. A Europa é o continente de maior nível educacional e é o mais egoísta, o mais discriminador. Então não é qualquer educação. Tem educação
no sentido do Darcy, do Paulo Freire, educação como instrumento de emancipação, de consciência, de desalienação. Tanto assim que na hora de destinar dinheiro do pré-sal para a política social, queriam dar 10% para a educação e 0% para a saúde. Uma briga para dar 2,5% para... Porque a saúde é coisa de idoso, é coisa de gente que não tem capacidade de organização, não tem ideologia da questão de saúde. Pessoas invisíveis. As filhas do SUS de manhã cedo são invisíveis, né? E conseguiu-se dar 2,5%, só que agora está tudo massacrado com o que eles estão fazendo com a Petrobras, né? Com o pré-sal. Mas a questão essencial para nós é a cidadania, a esfera pública. Então a polarização fundamental nessa época é entre o público e o mercantil. Nós podemos medir quanto avançamos na luta contra o neoliberalismo, quanto desmercantilizamos as coisas, quanto aumentamos o território da educação pública a expensas da educação privada. Não estamos contra a educação privada. A educação privada deve ser para quem queira colocar o seu filho lá. Todo mundo que queira uma educação de qualidade deveria estar em educação pública. É importante o que o Lula está pleiteando de federalização do ensino médio. A educação passasse a o ensino médio também passasse a responsabilidade do governo federal. Porque o ensino universitário melhorou muito nesses 13 anos. Não assim se pode falar dos outros níveis educacionais. Isso é responsabilidade nossa como cidadãos, nossa como professores, nossa como estudantes. Nós temos um privilégio que é estar na esfera pública, estar na universidade pública, trabalhar com ideias, escolher as profissões que a gente quer. E a massa da população não vive isso, não vive isso. A execução da Marielle é muito mais simbólica do que possa parecer, por tudo que ela representa. Mas antes de tudo, porque ela estava na cabeça de um fenômeno o mais grave, o mais trágico fenômeno brasileiro, que é o genocídio dos jovens negros. Ela defendia esses jovens, ela jogava a sua vida defendendo esses jovens todos, né? Que são mortos diariamente, 8, 9, 10, 12, pela polícia, como se nós delegássemos à polícia a obrigação de eliminá-los, porque eles são perigo. Há muito tempo atrás, um menininho negro andando na rua era objeto de compaixão. O que você está fazendo aqui? O que você precisa de alguma coisa? Agora não, é atravessar a rua, porque criaram uma imagem de que eles não são vítimas da violência, são agentes da violência. Então querem aumentar a idade de criminalidade penal, etc. Tal. E esses jovens mortos não têm cara, não têm família, não têm namorada, não tem nada, não tem nome. Quando eles são incluídos como estatística, né? E quem os defende? Qual o dirigente público que hoje os defende no Brasil? A Marielle é das poucas que fazia isso, até pelas próprias origens dela. E ela foi executada por um comando pago, organizado, profissionalmente, e não vai acontecer absolutamente nada. Podemos gritar nas manifestações, Marielle vive, mas quem defende os direitos humanos na maré e nas comunidades está morrendo de medo e com razão. E com razão, se acontece isso com ela, o que não acontece com eles lá? A polícia passou o recado claro, denunciam o que quiserem, menos a violência e a arbitrariedade policial. Isso não dá. São temas fundamentais nossos para construir um modelo hegemônico com raízes populares. Esses mesmos jovens, suas famílias melhoraram, as condições de vida deles melhoraram, mas não melhorou o massacre deles. A proporção de jovens mortos durante os governos do PT aumentou. Um marco de um governo que melhorou as condições de vida deles e das famílias deles. Nós somos incompetentes para tratar desse tema. Não vai ter um modelo hegemônico de caráter popular sem incluir os negros, os jovens e as mulheres. Simplesmente os três mais ausentes da política brasileira, menos atendidos em suas reivindicações. O governo Lula e da Dilma atenderam as demandas sociais como nenhum outro na história do Brasil. Não subestimo nada. O Brasil viveu seu melhor período
da sua história durante o governo Lula, é o único que pode hoje reconstruir um modelo político, social, econômico, de credibilidade, de diálogo, de reunificação nacional, de luta contra a intolerância, de luta contra a discriminação. Não por acaso ele está preso. É o próprio emblema da crise brasileira. Aquele que poderia representar, ou representa de alguma maneira, eu estive nas 4 caravanas, eu sei o que isso significa, representa esperança para a massa da população, está preso, está preso. Repararam o que aconteceu nos últimos 10 dias? Falta a palavra do Lula, falta o discurso do Lula, esteja-se de acordo ou não. É o único cara que está pensando o Brasil, está pensando a sociedade, está pensando os problemas do país, né? Isso é que eles queriam. Aquilo que o câncer não conseguiu, que é tirar a voz do Lula, estão tirando. Isso é brutal, isso é brutal, é um silêncio estúpido que acontece na sociedade brasileira. Quando derrubaram o Perón na Argentina em 55, aquele golpe criou a palavra gorila, né? Golpe gorila. Primeiro proibiram a palavra Perón. Depois proibiram a palavra domingo, que é Juan Domingo Perón. Depois proibiram a palavra Juan, porque não falava Perón, falava domingo ou falava Juan. E depois proibiram dizer ele, porque é preciso apagar isso. É preciso reescrever a história do Brasil. Foi um mal entendido que aconteceu em 2003 e 2016. Foi um gasto indevido de recursos públicos, enganando o povo com promessas populistas feitas em função de irregularidades, tais como esse luxuosíssimo triplex que o Lula levou como vantagem em troca de prebendas para empresas privadas. Vai ser impossível contar a história do Brasil nesse período sem eliminar, mas é impossível eliminar. Olha onde é que está o Lula, é impressionante, o Lula preso em Curitiba tem mais de 60% de voto no segundo turno, é uma coisa estúpida, brutal, brutal, impressionante, as pessoas olham de fora, então a gente se acostuma com as barbaridades. A Carmen Lúcia, a Rosa Weber, de repente dá um passo atrás, o que eles estão fazendo? Não deram habeas corpus para um cara condenado por um crime que não cometeu, um crime sem provas. É impressionante como a tomada do apartamento hoje do triplex possibilitou que o Lula pedisse reintegração de posse. Se é dele o apartamento, né, bota para fora e dá para mim. Quem pediu reintegração de posse foram os proprietários, foi a OAS. Então, é um crime sem objeto, sem materialidade, né? Nessa situação, nós temos uma radicalidade brutal no Brasil. Daqui a outubro ou a novembro, nós vamos estar decidindo o futuro do Brasil por muito tempo, talvez por toda a primeira metade do século, né? Ou esse regime que está aí, por alguma tramóia institucional, por algum disfarce, se consolida, e aí realmente o país vai acabar de ser destruído, né? Já é um país intranscendente no mundo, já é um Estado ausente, né? Aí vai ser realmente passar por um pior período da história do Brasil. Ou se consegue eleger um líder popular, e aí vai ser um trabalho muito duro, mas vai ser possível democraticamente reconstituir um modelo virtuoso de desenvolvimento econômico com distribuição de renda. E o nosso caminho é a democracia, não tem jeito. Mesmo que existam poucos espaços, não há alternativa que não seja tratar de expandir esses espaços. A luta armada foi uma alternativa em algum momento, deixou de ser há muito tempo. Olha a tragédia que acontece com as guerrilhas na Colômbia. Qualquer tentativa de militarizar a luta vai ser massacrada, seja pelos zapatistas, seja pelo MST, nenhum deles pensa nisso, porque sabe que a correlação de força militar é brutalmente desfavorável. Então só nos resta a luta democrática, espaços públicos como este, espaços públicos como a praça pública, como as comunidades periféricas. Reconstituindo isso é que a gente pode voltar a construir um modelo hegemônico para o Brasil, que tem que ser muito mais amplo, muito mais libertário, que tem que não só incluir reivindicações do direito à vida dos jovens
negros em particular, mas tem que incluir, obviamente, a legalização, pelo menos das drogas leves, incluir, obviamente, a descriminalização do aborto, toda uma série de reivindicações que não por acaso tocam justamente os setores que estão marginalizados, as mulheres, os jovens, os negros. Trazê-los para a vida política é recolher as reivindicações que têm a ver diretamente com essa comunidade. Então eu termino agradecendo mais uma vez a palavra. Estou emocionado porque depois das caravanas, a Caravana do Sul, estava em São Bernardo, depois estava em Curitiba. A gente vai se acostumando com as monstruosidades. Em 2 anos, derrubaram a presidente eleita e colocaram o Lula na prisão. É uma coisa estúpida, brutal, monstruosa. Deve suscitar mais indignação da gente, porque isso que acontece lá em cima é o complemento que está acontecendo lá embaixo, né? Eles não querem o Lula porque o Lula fala dos que estão lá embaixo, né? Porque o Lula quer convocar um referendo revogatório. Isso para o grande empresariado é monstruoso, é brutal. Mas sem isso é impossível governar, é impossível ser reitor de uma universidade pública. É impossível os trabalhadores terem um mínimo de condições de vida, né? Então nós estamos vivendo um tempo que exige muita indignação e, como diziam os vietnamitas, transformar a indignação em atos concretos. Obrigado.